Sim, esse é um problema cada vez mais comum. A ficção científica está sofrendo muito com isso. Até questão de ideias, sabe? Ideias são apresentadas rápido demais, só que ele sabe que ele não pode te dar tempo para você pensar, porque ele tem que passar para a próxima. Sim. As coisas precisavam ser um pouco mais... Acho que é por isso que eu gosto tanto da ficção científica dos anos 70, porque ela é tão lenta que você fica com ela muito tempo na cabeça. Sim. E ali você tem você pega até os anos 80 só, porque tem muito filme dos anos 80 que não é considerado filmes geniais, só são considerados filmes de brucutu, porque eles não deram tempo das pessoas pensarem sobre ele. Você pega quer ver, pra mim, um dos filmes mais inteligentes já feitos é o Vingador do Futuro, Total Recall. Sim. Aquele filme é de uma genialidade maravilhosa. Se o Paul Verhoeven tivesse escrito aquele roteiro em forma de um ensaio, seria estudado academicamente, tal como Jean Baudrillard e Platão, quando se fala sobre simulações, sabe? Mas ele não te dá tempo de você pensar sobre ele, porque é um filme do Schwarzenegger acima de tudo. Então ele tem que ser um filme do Schwarzenegger primeiro. Mas se você pensar até outros filmes o Tropas Estelares também é muito isso. É uma coisa que é muito... muita gente enxerga no filme uma perspectiva mais da superfície que ele apresenta, mas quando tu para pra ver aquilo ali, de fato, tu fica, porra, tem coisa aqui. Tem muita coisa. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa, inclusive... esteticamente falando, é o que falta no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, aquele negócio da cortina, né? Parece que o filme coloca uma cortina estética que tenta esconder a fragilidade da história. Tudo em Lugar ao Mesmo Tempo é a história do sonho americano. Só que ali é a história do sonho americano de famílias sino-americanas. Então, é meio que o filme vendendo a história do sonho americano para estrangeiros. Sabe? Tanto que, inclusive, o ator do filme subiu no palco falando: o sonho americano é verdadeiro. E aí você entende um pouco, assim. E aí ele se vende esteticamente revolucionário, mas conta uma história que não é exatamente isso. E esconde essa história que é um tanto conservadora, até em algum sentido. Mas aí tu vê o Paul Verhoeven e ele não usa do estilo como uma máscara pra esconder alguma coisa. Na verdade, é pra revelar muito mais do que... Pra satirizar, sim. Exatamente. Tem uma coisa que, fazendo o vídeo sobre Tropas Estelares, percebendo coisas assim, por exemplo, tem uma cena que como é o nome deles? Os aracnídeos. São aracnídeos ou insectóides? Tem um nome aquele. Mas os insetos. Eles estão vindo e a Força da Terra estão se defendendo. A cena é gravada, ela é editada exatamente como filmes que mostram a invasão da Normandia é gravada. Só que os aliados são os insetos e os alemães são os humanos. Sim. Os heróis do filme são... Ele tá propositalmente falando assim, causando essa estranheza você tá torcendo pro lado errado. Eu acho Tropas Estelares maravilhoso, porque existe uma concepção errada que eu acho que muita gente tem sobre Tropas Estelares. Por causa do livro, tá? Eu gosto do livro, tá? Sim. Eu acho o livro muito bom. A ficção científica, até a conservadora, ela pode ser boa quando bem feita. Como eu falei, o Guerra dos Mundos da década de 50, pra mim, é a melhor versão e é um baita filme conservador. E é muito bem feito. Sim. Mas muita gente acha que o Tropas Estelares é sobre fascismo. Tropas Estelares não é sobre fascismo. Tropas Estelares é sobre como a propaganda fascista é extremamente eficiente, tão eficiente que quando você vê ela, você não vai perceber que ela é exatamente isso. Então, quando o filme acaba, você acha que o filme acaba, a última coisa que você vê é acabou o filme, só que em vez de subir os créditos, vem aquela tela do você quer saber mais? Ou seja, você não estava vendo o filme, você estava vendo a propaganda. E é tudo muito claro o filme. Se a gente vê um filme como Tropas Estelares hoje, seria aquele negócio de sombra, escuro. Não, o filme é inteiro todo claro. Até as cenas no escuro é aquela noite americana. E a noite americana tem esse negócio de clareza. De uma época clássica de Hollywood. Então tem uma satirização, uma ironia até mesmo na estética, em como ele vai apresentar aquilo tudo. Parece que, eu vejo até por aquele da Netflix, Não Olhe Pra Cima, parece que a sátira ela anda se perdendo um pouco. Tipo, o cara ia falar assim, venha se recrutar aqui com a gente. Poxa, eu tô falando como um fascista? Por que será? Sabe? Tem que explicar, tem que colocar ali. O Trump seria aparecer o Trump. O próprio Não Olhe Pra Cima mesmo é um filme divertido, mas como sátira ele é fraquíssimo, sabe? Ele não tem... Ele é sempre autoexplicativo, ele tem que...
E às vezes, fazendo vídeo pro canal, porque, por exemplo, eu não gosto dele, porque eu não gosto de filme que se explica. Às vezes fazendo vídeo pro canal, e eu falo assim, mas talvez os filmes tenham que se explicar um pouco menos, porque as pessoas não estão entendendo o óbvio, sabe? Às vezes é uma coisa extremamente óbvia. E pelo filme não se explicar, a pessoa acha que a gente tá procurando pelo em ovo. Fala, não, é igual Duna. Aconteceu isso com Duna. E o Duna 2... O Alien, mas o Duna 2, eu achei muito engraçado, porque quando a gente tava assistindo, eu até falei assim, o Duna 2 lembra tanto que o Paul é vilão, que eu falei pra ela, eu lembro disso, eu falei assim, até o final do filme, o Denis Villeneuve vai aparecer na frente, vai entrar igual o Alfred Hitchcock, né? E falar assim, esse cara é o vilão. Ele não é o herói. Ele não é o herói, mas ele não é vilão. Sim, isso não é a história de um herói. De herói e vilão. E ainda assim, as pessoas discordaram quando ela falou sobre isso no vídeo. Você falou, não, porque Duna é a história de um Messias heróico. Tem gente que falou, não, Duna é a história de Jesus Cristo. Não, galera, é o oposto. Sim. É totalmente o oposto. Ou seja, até os filmes se explicando... Sim. As pessoas não parece que não estão mais... Lembra da Fantástica Fábrica de Chocolate? Sim. O bom do Tim Burton. Tá? O Tim Burton tem a melhor fábrica de Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. Que tem o Mike TV. Me marcou muito, porque na música dele fala, né? Não quer pensar, só quer assistir. E eu acho que a gente virou uma sociedade de Mike TV. As pessoas assistem. Mas não ouvem. E assistem de decorar, sabe? De a pessoa virar uma enciclopédia, de saber diretor, ano, nome de técnica que foi usado, e falar, tá, mas qual é a mensagem? A essência não pega. A essência não pega. E eu não digo nem... É isso, eu não digo nem a mensagem, porque é isso, as pessoas, elas muito se fala e pouco se escuta, né? Então, assim... Você vai ver muita informação sendo trazida e as pessoas prestando muita atenção na informação, mas na descrição da informação, não no sentido da informação, que é transmitido muito pelo estilo, né? Então você pega eu ia falar Instinto Selvagem, que é outro Paul Verhoeven. O Tropas Estelares é isso. A descrição da coisa pode levar para uma ideia de que aquilo ali é sobre fascismo. Descritivamente, sim. Agora, se você pega e compreende aquilo dando sentido pra coisa, porque o estilo se justapõe ao tema, se justapõe ao que está sendo dito, aí você percebe que não é exatamente isso. Existe um outro lugar que as coisas podem se comunicar. Eu achei que eu estava sendo óbvia demais quando eu fiz recentemente um vídeo sobre Alien e expliquei que o Alien não é o vilão, né? Na verdade tem a corporação por trás de tudo ali. O Alien também é meio que um animal jogado ali no meio e tudo mais. E eu fiquei chocada que apareceu gente no vídeo comentando. Se o Alien não é o vilão, então quem é? É porque o Alien é o monstro, mas não é necessariamente o vilão o monstro. Ele é um animal. O Godzilla muitas vezes não foi o vilão nas histórias, por exemplo. Às vezes a sensação que tem é que as pessoas estão vendo só o que tá ali na frente da tela, né? Não estão vendo a essência, o que tá por trás e a história, né? Tem muito... E tem muito mais do que a história, igual o próprio Felipe falou. Às vezes a história e a estética contam histórias completamente diferentes. Ou às vezes a estética conta mais do que o que está sendo falado. Sim. Não é um problema de Alien, mas Duna, eu acho que um problema é que justamente é uma história que, assim, se você ficar procurando herói e vilão ali, você não vai achar. Tem pessoas terríveis, tem pessoas que não são tão terríveis, mas não adianta ficar procurando herói e vilão ali naquela história. Sim. O maniqueísmo é um problema na ficção. Isso pegou muita ficção científica, parcialmente ocupa Star Wars. Porque o New Wave, né, que eu falei desse período do New Wave, 68, 76, 77, até tem um outro, ele fez muita questão de quebrar esse paradigma que veio da Era de Ouro, do claramente o bom e o mal. Sim. E o New Wave ele veio abandonando essa questão. O Duna, por exemplo, é talvez o mais importante livro do New Wave, é o Duna. Porque ele não tem... Essa questão não existe um bem e um mal, existe um mal maior e um mal menor. E esse mal menor depois vira um mal maior, se você ler as sequências. Depois que entra ali de Star Wars pra frente, se volta muito esse negócio do tanto em Star Wars, o lado negro, o lado... Sim. O lado da luz. O bom é o preto e o branco, né? O sabre vermelho e o sabre azul. É por isso que o 8 é bom, né? Porque o 8 ele desmistifica de alguma maneira os Jedi.
do Rian Johnson, né? O Rian Johnson. Eu O gosto. 3 também é muito bom, porque também tem esse negócio mais político no filme. O 3 que é começa, Liga né, Sith. com a frase heróis de todos os lá. Eu gosto muito do 3, passa despercebido, muito por culpa do George Lucas não saber escrever, Sim. mas passa despercebido, os Jedi não são o lado definitivamente correto do Sim. episódio 3. É isso. O que o episódio 3 está falando, tanto que o pessoal fala, tem um meme sobre isso, é até engraçado, fala, cara, você tá tão perto quem fez esse meme, que o meme bota assim, sabe, os Jedi, esquece assim, os maiores mestres Jedi da história conseguem ver o futuro, não conseguem ver que tem um Sith dominando eles. Sim, sim. O episódio 3 está falando, os Jedi se tornaram tão complacentes, tão cheios de si, nós somos tão poderosos, que eles não viram que eles estavam sendo corrompidos de dentro para fora. Sim. Tem uma frase, acho que é no primeiro, né, que o Obi-Wan ou o Qui-Gon Jinn fala pro Yoda, tem um Sith, os Sith estão de volta. O Yoda fala assim, não, a gente teria percebido. Isso não teria como, do jeito do Yoda falar, né? Tô parafraseando o Yoda, desculpa, galera. E essa é a ideia. A rebelião... Realmente, o episódio 3 é muito bom. Porque a rebelião dos droids, né? Ela é justa porque a República se tornou tão corrupta e tão vil Sim. que a rebelião era necessária. Sim. Mas a rebelião foi armada e comandada pelo Palpatine, que só queria dar um golpe para assumir o poder e criar um império que era pior ainda. Sim. O Duna, ele entra nessa mesma... Talvez o George Lucas tenha pego ainda mais de Duna, falando na parte do 3. Mas eu acho que assim, é pegar um pouco pesado você querer culpar o Star Wars por isso. Porque se você for pensar no cinema Treta. hollywoodiano, de modo geral, ele é extremamente maniqueísta. São Sim, histórias sim. de heróis e vilões. Então, eu acho que Hollywood passou anos vendendo pra gente ideias como existem heróis e vilões, armas resolvem tudo, e esse tipo de coisa, sabe? A imagem, né, do brucutu fortão, que hoje é um problema aí pra muitas franquias, que o povo quer os brucutus fortões de volta. Eu acho que é muito assim a cultura de Hollywood que entrou demais na nossa cabeça. Mas o brucutu é uma coisa que me pega, sabe? Porque a galera quer os brucutu de volta. Mas se tu volta pra época dos brucutu, década de 80, os brucutu era queer. Nossa, Os brucutu usavam roupa de couro, colada. Regatinha colada. O Exterminador do Futuro brinca com isso, porque no 2 O ele Snake Plissken é isso. É negocinho de couro. O cabelinho escovado. Pô, o Snake, meu cabelo é baseado no Snake, tá? Mas o Snake, ele tem um mega hair lá, não é mega hair, mas ele tem uma escova que, pô, Sim. é pra mulher faz isso pra casar. Mas o próprio Exterminador do Futuro, no 2, ele entra no bar dos motoqueiros, dos caras barra pesada, ele pega a roupa. Aí tem o 3, que não é um filme bom, mas no 3, ele pega exatamente a mesma roupa, mas ele pega do stripper gay, que era que tava vestido como ele. Tem esse negócio. O Rock, o 1 e o 2 nem tanto, mas o Rock 3, ele com aquele shortinho que vem aqui e de cropped correndo na praia com a Apollo. Mas eu acho que querem os brucutus adaptados, né? Lógico, mas assim, mas existe uma certa nostalgia que é um tanto erótica. Ela é homoerótica, sem dúvida. O Van Damme é isso, o negócio de fazer os espacates, etc. Tem uma questão queer nos anos 80 que tá muito vinculada com os brucutu, Stallone Cobra, por exemplo. Aquela cena do vôlei. Não, Top Gun é um dos filmes mais gay que já existiu. Pois é. Top Gun, os caras estão jogando vôlei com óleo passado e fica dando aquele zoom no músculo, sabe? Sim. E são filmes maravilhosos. Não, são lindos. São maravilhosos e que pegam muito esse espírito desses anos 80. Enfim, era um momento de descoberta muito intenso que depois vai ser, na própria década de 80, vai ser arrefecido por uma propaganda muito forte de culpabilização da comunidade LGBTQIA+, por conta das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, que vai mudar tudo ali. Os filmes mudam por causa disso também. Mudam. Esses heróis brucutu mais queer vão ganhando outro contorno dali por diante e vão perdendo essa característica. Mas é isso, a galera quer a volta disso, sabe? E tomara que volte. Os brucutu ainda tem espaço, mas nesse contexto. Se for esse brucutu, eu quero que volte.
Porque as pessoas que reclamam hoje... Porque o que estão pedindo não existe, né? Essa é a realidade. Não mas existe. porque é sempre isso, é a volta pra um passado inexistente. Exato. Porque se eles voltarem no passado pra ver quem era mesmo, eles vão falar, não é isso que eu queria, não. Essa galera, eu quero. É por isso que eu falo, tem muita gente que fala assim, sabe? Exemplo genérico, fala, não, que filme tal é o melhor filme já feito. E a primeira coisa que dá vontade de falar pra pessoa é, se o filme for velho, sabe? Você assistiu esse filme em menos de 20 anos? Tem pelo menos 20 anos que você viu esse filme? Sim. Porque a gente entra a nostalgia é um negócio que prega muita peça na Sim. gente, sabe? Porque o pessoal mesmo fala, não, que antigamente os filmes eram muito melhores, não sei o quê. É porque a gente lembra dos bons. Sim. Os anos 80, eu acho que por Proporção. Por proporção, tinha muito filme pior do que hoje. Sim. E pra cada Exterminador do Futuro, você tinha 15 daqueles filmes italianos que tentava copiar tudo, que tentava copiar o Exterminador do Futuro e não valia nada, sabe? A década de 80 foi um momento de crise pro cinema. Foi. Mas isso não significa que não tenha surgido o Carpenter ali também, sabe? Surgido não, mas se tornado uma figura ali. Os anos 80. O Pois é. cinema ele é genial nos momentos de crise, né? Sim, pois é. Eu acho que é quando se sobressai a criatividade. Tanto que para mim, o cinema, a ficção científica especificamente, viveu uma crise entre 2004, 2005 até 2012, uma crise de identidade braba ali. Sim. Os filmes, eles não são lembrados, eles não são filmes... Não tinha, sabe? Os anos 80, fala, pensa um filme que é anos 80. Tanto que tem gente que sai o filme, esse filme é tão anos 80, porque tem uma estética. Os anos 70 tem. Esse período não tem. Só que os filmes que foram feitos nessa época, que se sobressaíram, são lembrados até hoje. Distrito 9, por exemplo, é um filme que é um dos melhores filmes já feitos e ele é lembrado demais porque ele saiu justamente nesse período onde tudo era igual, tudo era cinza, tudo falava a mesma história, o cara vai lá e usa o CGI de um jeitinho um pouquinho diferente e marcou.